Olá para todos! O que é usos e costumes, que é tão falado por aí? Esse tema é muito questionado e temido por muitos, e distorcido por alguns por medo, principalmente por certos pregadores e por certas igrejas, que passam a impressão que é possível servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Esses dias uma pessoa me perguntou se deve pôr regras na igreja, se é correto regras, pois se é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. E essa pessoa citou Colossenses 2:20. Eu vou ler aqui, é 20 e 21. Se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivessem no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseies? Bom, aqui esse texto não está falando de usos e costumes e nem está dizendo que não se pode pôr regras. Não faça isso, que não pode fazer isso ou que não pode fazer aquilo, que isso ou aquilo seja pecado. Aqui está falando da lei. Tem que ler todo o contexto. Veja o final do versículo 20. Porque vos carregam ainda de ordenanças da lei. Então essa passagem fala da lei. Temos que ler todo o seu contexto. Não tem nada a ver com regras e usos e costumes. Esses dias eu vi uma pregação de um pastor bem conhecido no YouTube. Não é o Silas Malafaia não, é outro, é um bem conhecido. Quem gosta de ouvir pregações já deve ter visto ele. É um bem conhecido. E ele disse que não deve pôr regras do tipo não se deve usar certos tipos de roupas, pois é o Espírito Santo quem vai convencer a pessoa. Está errado. No meu ver, está errado. Ele disse isso de medo de perder suas ovelhas, pois isso vai dar no que a carne quer. Por exemplo, a moça anda de shorts na rua, mostrando o corpo, e não se convence que isso é pecado. E vai dizer que não é pecado porque o Espírito Santo não a convenceu. Aí é dar no que a carne quer. Os princípios bíblicos devem ser ensinados sim. Vou dar um exemplo. 1 Timóteo 2:9 diz que a mulher deve andar com traje honesto, com pudor e modéstia. Pudor é sentimento de vergonha, vergonha em exibir o corpo. Então devemos ensinar para as mulheres que usar uma roupa sensual que exponha o seu corpo, a ponto de chamar a atenção e despertar desejos nos homens, é pecado. Devemos ensinar que não existe nenhuma situação ou condição onde uma mulher seja obrigada a usar certos tipos de roupas, ferindo os princípios bíblicos da modéstia, de 1 Timóteo 2:9. Como eu disse, tem pessoas que não sabem diferenciar a mão esquerda da mão direita. Tem pessoas que não entendem absolutamente nada. Você vai deixar ao léu, achando que o Espírito Santo vai soprar no ouvido da mulher que não pode usar isto? Não é bem assim não. Eu vou continuar. Essas coisas devem ser ensinadas. A pessoa que crer que é assim, o Espírito Santo vai trabalhar na vida dela para a convencer de seus pecados e transformá-la espiritualmente. E ela não sentirá mais prazer no pecado. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que uma pessoa transformada, ela não se conforma com este mundo. A consciência dela vai acusar porque ela ouviu a palavra e entendeu e creu que isso não pode, que isso ou aquilo é pecado. E se a pessoa acha que não é pecado ou que nada disso é pecado, e acha que Deus só quer o coração, como muitos ensinam por aí, essa pessoa será um crente irregenerado, um crente que não foi transformado, um crente que anda segundo o curso deste mundo. E isso tem de sobra, tem muito. Eu vou ler, antes de encerrar, Atos, capítulo 2, capítulo 20, versículo de 26 e 27. Portanto, no dia de hoje, Paulo disse: vos protesto que estou limpo do sangue de todos,
quando ele se despediu daquela igreja. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo os instruiu em tudo, tudo. E por isso ele estava limpo do sangue deles. Paulo disse que os pastores darão conta da alma dos membros. Darão conta por negligência, por falta de ensino bíblico, por falta de ensinar princípios, por falta de ensinar doutrinas. Para aquelas pessoas que não conhecem nada, que não entendem nada. E é justamente o que acontece por aí. Eles vão se dar mal diante de Deus. Paulo os instruiu em tudo. Por isso ele ficou livre do sangue deles. Devemos ensinar, sim, princípios bíblicos e não confundi-los com usos e costumes como ensinam por aí. A maioria das igrejas hoje não estão fazendo discípulos, como Jesus mandou, mas estão formando multidões de crentes que não sabem o que é evangelho. Cristianismo sem vida, movido por interesse, e na maioria dos casos, interesse financeiro. Quem tiver um pouco de entendimento, que conhece, que vê a situação por aí, vai entender facilmente isso. Então, obrigado e até o próximo. E a intenção do vídeo não é ofender ninguém não, mas é mostrar a verdade. Algumas pessoas não gostam, elas tentam se manifestar de alguma forma que não estão gostando, né? Mas a verdade tem que ser dita e eu não vou parar de falar a verdade. Então, até o próximo.